Olá, Manaus está recebendo mais um evento esportivo, trazendo novidade para você aqui no Amazonas. Desta vez é a primeira Copa Norte de Rugby. E para falar sobre este evento, aqui ao meu lado está Pedro Paulo Oliveira, ele é um dos coordenadores deste evento, vai falar para a gente o que é esse esporte, para quem não sabe. Então, esse esporte ele é praticado com as mãos, a bola ela é manejada com as mãos. A gente diz que tem uma história, né? Que o futebol, né, acontecendo lá na Inglaterra, e um jogador resolveu pegar a bola com as mãos e correu para dentro do gol. Diz a lenda que daí surgiu o rugby, né? As pessoas costumam confundir um pouquinho com o futebol americano. A gente diz que o futebol foi o avô, o rugby é o pai, o futebol americano é o filho. Então um veio do outro, né? Então a gente conta essa historinha para as pessoas que não conhecem o esporte, que é muito conhecido na Europa, né, na Oceania. Inclusive é um esporte que é trazido desde o maternal para as crianças, adolescentes, adultos e idosos. É um esporte que não tem idade, não tem tamanho, não tem peso, não tem sexo, não tem raça. Então é um esporte para todos, inclusive de inclusão social. Para quem não sabe, esse esporte já existe aqui no Amazonas há 18 anos e vocês agora promovendo a primeira Copa Norte aqui do esporte. Fala um pouquinho como é que está aí a participação dos atletas, quantas equipes? Então, a Copa Norte foi realizada porque a Confederação Brasileira resolveu conhecer a região norte, né, nos abraçou e viu que aqui tem um rugby de potência, com potencial, e resolveu que a gente pediu a nós que fizéssemos uma Copa organizada nas suas regras do rugby na IRB, que são as regras internacionais do esporte. Nós trouxemos um juiz que inclusive é da Confederação Brasileira. Como o nosso esporte é olímpico, o rugby está crescendo no Brasil, o rugby está crescendo muito, inclusive no mundo. E o Brasil é um dos esportes que mais cresce, né? E a gente fez essa Copa com o time de Porto Velho, nós temos um time de Parintins, 2 de Manaus e alguns convidados de Pará e Palmas, que integraram alguma das equipes. Também temos jogos juvenil e feminino acontecendo nesses mesmos dias. O rugby também ele tem equipes que participam com 7 jogadores e 15, no caso aqui é 15. Qual a diferença de um para o outro? Então, nós temos 2 modalidades no rugby que são as mais famosas, existem mais, mas nós temos a modalidade de Union, que é 15, são 15 jogadores que jogam, né, dividido entre os jogadores um pouco mais pesados e fortes, e os jogadores mais leves, que são os linhas, que eles têm a habilidade, têm que correr mais e fazer os pontos, né? A modalidade de 15 com 15 jogadores e 7 com apenas 7 jogadores é a modalidade olímpica, que inclusive nas Olimpíadas do Rio de Janeiro volta ao quadro, né, das Olimpíadas, e inclusive a gente está de olho justamente nas revelações, principalmente do time juvenil, com interesse de repente mandar para fora de Manaus, fazer um teste e de repente estar na seleção brasileira daqui a alguns anos, nas Olimpíadas. A partir da final dessa primeira Copa, o time vencedor vai participar de uma equipe nacional. Como é que está a expectativa para elevar esse esporte, levar do Amazonas para o nacional? Então a gente agradece primeiro a Confederação Brasileira e os patrocinadores do evento, inclusive a Universidade Federal do Amazonas, pelo espaço, pelo apoio. E o que acontece? O campeão da Copa Norte adulto, ele ganha uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil de Rugby, né? Nós temos direito a essa vaga e vai jogar com representante da região Centro-Oeste. Ganhou aquele jogo lá em Brasília, semifinal e final a Confederação Brasileira já ficou de pagar passagens, hospedagens e alguns custos, se por um acaso a gente for avançando nessa Copa do Brasil de Rugby. Ok. Lembrando que o campeonato, ou melhor, a primeira Copa Norte de Rugby acontece no final de semana, aconteceu, portanto, sexta, sábado e domingo aqui no campo da UFAM. Valdir Torres para o Esporte Amazônia.